Luísa Martins, falando aqui direto dos estúdios de Brasília. Lu, essa demora em calcular o tamanho exato do rombo do INSS tem gerado um certo receio no governo, que precisa decidir sobre usar ou não usar a verba pública, dinheiro nosso, para ressarcir esses aposentados e pensionistas vítimas dessa fraude. Explica pra gente, Luísa, o avanço da sua apuração. Por que é importante fechar logo esse número? Tainá, boa tarde para você, todos que estão conosco. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Hoje é quinta, né? Estou até perdida no calendário, mas acho que é. É isso, Tainá. Existe um receio no âmbito do governo em resolver logo essa questão de qual o valor do prejuízo, né? Qual, afinal, é a parcela daqueles iniciais 6,3 bilhões de reais que, de fato, se refere a descontos que não foram autorizados, né, pelos beneficiários. Isso está sendo estimado por meio dessa funcionalidade que foi aberta pelo INSS para que os aposentados e pensionistas possam contestar no próprio aplicativo do Meu INSS os descontos considerados indevidos. Agora, isso pode levar bastante tempo, Tainá, né? Vai ser aberto um processo administrativo, uma espécie de processo administrativo para cada uma dessas contestações, cada uma das entidades vai ser cobrada a apresentar as documentações. Isso pode levar um tempo. É esperado, inclusive, que haja uma judicialização bastante grande. Então, essa demora em estimar esse número tem praticamente travado a discussão no âmbito do governo sobre em que medida vai ser preciso que o Tesouro, né, seja utilizado para ressarcir num tempo mais breve esses aposentados e pensionistas lesados, sob pena, é óbvio, de isso acabar manchando a imagem do governo Lula, embora existam registros de descontos indevidos desde a época do governo Temer e depois passando pelo governo Bolsonaro também, existe uma preocupação, né, de que essa demora em ressarcir os aposentados possa acabar prejudicando a popularidade do governo, o que, na véspera de um ano eleitoral em que Lula pretende concorrer à reeleição, é bastante relevante. Então, isso praticamente deixa o governo e os técnicos, né, tanto do Ministério da Fazenda quanto do Ministério da Previdência, da própria Advocacia Geral da União também, em uma espécie de compasso de espera, né? Porque sem uma estimativa de qual o valor real que vai ser necessário para ressarcir todas as pessoas prejudicadas, e são, salvo engano, cerca de 4 milhões de pessoas, o governo fica sem saber se usa ou não verba pública para ressarcir os aposentados em um tempo mais breve e depois acabe ajuizando outras ações judiciais para que a própria União, para que o próprio governo federal possa ser ressarcido desses danos por parte das entidades associativas que fizeram esses descontos sem autorização expressa dos segurados. E isso tem gerado também, Tainá, uma série de embate interno. Na verdade, não é bem um embate, mas discordâncias pontuais ali entre os técnicos da Fazenda e os técnicos da Previdência sobre, afinal de contas, de onde vai vir esse dinheiro se for necessário, então, o uso emergencial de verba pública. Existe uma discussão sobre a abertura ou não de crédito extraordinário, por exemplo, em que medida isso vai ser uma medida necessária. A Fazenda entende que isso deve ser a última alternativa, que deve ser de fato cobrado das associações e também usado o dinheiro levantado a partir do bloqueio de bens, né, das pessoas investigadas por essa fraude, enquanto a Previdência tem dito que sem crédito extraordinário não vai ter dinheiro suficiente que dê conta do recado, que dê conta aí de ressarcir todos os aposentados. Então, enquanto não houver esse cálculo exato, ou pelo menos mais preciso, de qual afinal é o valor do prejuízo, o governo fica nesse dilema e aí tem que se equilibrar aí, né, e tentar avançar com essas discussões para saber o que faz sem que isso manche a popularidade do governo.